A Adolescência, a nova série da Netflix que não é apenas uma série, é um tapão na cara. Um lembrete bem desconfortável de que alguma coisa está profundamente errada na forma como a gente educa os nossos jovens, principalmente os meninos. E essa série, ela serve para quem educa seus filhos, mas ela serve também para homens e mulheres que não têm filhos, que são solteiros, porque ela fala dos papéis sociais de homens e mulheres. Então, essa mensagem é muito importante. Fique comigo nesse vídeo até o final. E olha, já vou avisando que esse vídeo vai ter um pouquinho de spoiler, então se você ainda não assistiu e pretende assistir e não gosta de saber de muitas coisas, é melhor você assistir a série primeiro e depois você voltar aqui no vídeo, tá? A história acompanha o Jamie, que é um garoto que só tem 13 anos e foi acusado de assassinar uma colega da turma de escola. Mas a série ela vai muito além do crime, ela mergulha em camadas emocionais, sociais bem complexas. E a primeira delas é gritante, que é a ausência dos pais, né? Então, os adultos dessa história, eles parecem não enxergar. Eles estão ali fisicamente, mas emocionalmente eles parecem bem distantes. Eles não fazem ideia do que acontece na vida digital do filho, nas suas redes sociais. E é nesse universo invisível, né, na vida online, que tudo começa a desmoronar. A internet se torna o gatilho de toda a trama da série. E aqui vem o primeiro grande alerta da série, né? Que os pais precisam escutar. Eles precisam se interessar, precisam estar presentes. E sem essa presença firme, sem essa estrutura familiar que acolha, que oriente e que observe a adolescência, que já é naturalmente uma fase de enorme vulnerabilidade, ela se torna bem perigosa, né? E hoje essa vulnerabilidade se amplia com o julgamento, que é um julgamento implacável da internet e o veneno do ódio virtual, que basta a gente entrar nas redes sociais para a gente ver como é que é, né? Agora falando então sobre a cultura e os meninos perdidos. Nós vivemos uma mudança radical de cultura nos últimos anos, né? E essa transformação deixou muitos jovens, especialmente os meninos, meio sem um mapa, sem uma bússola. Então acompanhe aqui comigo o raciocínio, né? Antes, os meninos, eles cresciam com uma ideia clara. Tornar-se homem significava ter uma esposa, formar uma família. Era um roteiro meio que pré-definido. Hoje, isso não é mais garantido. As mulheres passaram a escolher, elas recusam, elas passaram a dizer não. Então, muitos rapazes, né, não sabem lidar com isso. E a série mostra muito isso, mostra isso com força. O Jamie e os seus colegas vivem essa confusão identitária. Eles crescem num mundo onde as meninas zombam, as meninas debocham, elas expõem, elas escolhem, elas têm voz. Isso seria lindo, né? Se não deixasse bem escancarado o fato de que os meninos não foram preparados para essa nova realidade. E o que surge como defesa? Surge, por exemplo, a cultura Red Pill, o discurso de que mulheres não prestam, só querem dinheiro, são vagabundas. Um mecanismo, na verdade, de proteção, uma forma imatura e distorcida de lidar com a rejeição e com a perda do controle. Então aí, para aproveitar, vamos falar então da masculinidade em conflito. Na série nós vemos um duelo silencioso entre dois tipos de masculinidade. O pai do Jamie, que representa o masculino mais tradicional, fechado, duro, racional, e o filho, o Jamie, que é o símbolo de um novo masculino, sensível, confuso, exposto a pressões que a geração anterior nem imaginava viver. E daí então a narrativa ela vai dando foco a esses dois polos. A mãe na série ela é quase ausente, né? A presença dela é muito tímida, é silenciosa, é quase que apagada. E aí então a partir de agora a gente vai conversar sobre a masculinidade silenciosa, Red Pill e os incels. Os incels eles são realmente citados bem diretamente assim na série, tá? A masculinidade silenciosa que a série retrata está muito conectada ao universo dos incels. Os incels são os celibatários involuntários e dos red pills,
tá? Que são os jovens aí que se sentem rejeitados, invisíveis e impotentes diante dessa nova dinâmica social e afetiva. E aí eu já vou explicar daqui a pouco cada um desses grupos de forma melhor, tá? Mas aí eles se calam, eles se revoltam, se agrupam online em comunidades que vão alimentando a raiva, o ressentimento e a misoginia. E aí aqui eu já aponto algumas coisas. A urgência de oferecer aos jovens um caminho de responsabilidade e de propósito, porque sem isso eles acabam buscando sentido onde existe problema, onde existe o caos, né? O colapso também da autoridade moral, da ausência de iniciação dos meninos no mundo adulto, do fim das hierarquias que davam sentido à vida. E eu também aponto o adoecimento psíquico, a carência de vínculos, a falta de espaços terapêuticos para que meninos possam elaborar o que eles sentem sem serem ridicularizados. E aí, então, o que são os incels, que são citados na série, né? Incel significa celibatário involuntário. Então, são homens, em geral jovens, que sentem que não conseguem atrair mulheres, acreditam que estão condenados à rejeição afetiva e à rejeição sexual. Muitas vezes acumulam ressentimentos profundos contra as mulheres ou contra a sociedade. E em casos mais extremos, eles defendem ideias misóginas, violentas e isolacionistas. Então, para mim, ao meu ver, muitos jovens que se identificam como incels, eles são, na verdade, homens desorientados, carentes de propósito, de disciplina, de orientações. Então, o problema não é que esses homens são rejeitados. O problema é que ninguém ensinou para esses homens, para esses jovens, a se tornarem alguém digno de amor e de responsabilidade. E aí eu vejo esses jovens como vítimas também, né, de uma cultura que desvaloriza a masculinidade e, ao mesmo tempo, abandona esses meninos, esses jovens, num mundo sem mapa, sem um direcionamento. Agora, o movimento Red Pill. O que é esse movimento? A Red Pill, pílula vermelha, é uma metáfora retirada lá do filme Matrix, usada por comunidades online aí, para descrever o tal do despertar para a verdade brutal sobre a sociedade, né? Especialmente no que diz respeito às relações entre homens e mulheres. Então, no universo Red Pill, há crenças do tipo: as mulheres só escolhem homens ricos, bonitos ou dominantes. A sociedade moderna favorece as mulheres em detrimento dos homens. Um homem de valor é aquele que domina, não que se conecta. Sentimentos e vulnerabilidade são fraquezas. E aí, então, eu particularmente discordo desse niilismo, do cinismo do movimento Red Pill, porque eu reconheço a dor real que muitos homens sentem, mas eu critico duramente os discursos que transformam essa dor em ressentimento e agressividade, certo? Então, você não está sendo rejeitado porque as mulheres são cruéis. Talvez esteja sendo rejeitado porque você ainda não se tornou alguém confiável, forte e capaz, por exemplo, certo? E isso é algo que pode ser construído, mas vai doer, essa construção vai doer, vai exigir esforço e ninguém vai fazer isso por você. E aí, então, trazendo esses conceitos que são expostos no decorrer da série, eu entendo que nós vivemos em uma época onde a masculinidade está sendo esmagada sob o peso de duas forças: o silêncio e a revolta. A masculinidade silenciosa é o jovem que sente dor, mas ele não sabe como expressar isso. É o homem que foi ensinado a se calar, a não demonstrar fraqueza e agora vive anestesiado ou em fúria, né? E o movimento incel e movimento Red Pill, eles nascem dessa dor mal resolvida. São esses homens, esses jovens que na verdade não sabem quem eles são e que acham que a solução está em culpar o mundo. Mas a resposta não é a revolta, a resposta é a responsabilidade. O caminho do homem forte, ao meu ver, não é o de dominador, mas daquele homem que suporta o peso da existência com dignidade. Então, você precisa aprender a falar, a contar a sua dor, a nomear os seus medos, e isso não tem problema, né? O silêncio, ele pode parecer uma força, mas na verdade, muitas vezes é uma covardia disfarçada.
A verdadeira força está em encarar o caos e organizar a sua própria vida. Pessoal, abrindo um parênteses rapidinho para dar uma informação para vocês que eu esqueci de dar no início do vídeo, é que agora o nosso canal abriu espaço para membros, então você pode se tornar membro aqui do canal. Os membros do nosso canal vão ter algumas coisas diferentes, eu vou começar a abrir lives e tal, e eu preciso de uma quantidade relativamente legal de pessoas aqui, né, para eu poder abrir lives exclusivas para os membros e tal. Eu também pretendo fazer lives abertas, agora que eu também posso fazer isso aqui no YouTube. Então, só para avisar, se você quiser se tornar membro, é só clicar aqui embaixo. E também tem aquela opção de valeu demais, valeu, alguma coisa assim, que também tá aqui nesse corredorzinho onde vocês podem fazer várias coisas, né, compartilhar, deixar o seu like e tal. Você também pode deixar alguma contribuição aí para o nosso trabalho. Agora voltando, né, no assunto seríssimo que é o assunto do nosso vídeo de hoje, uma outra coisa que eu também quero deixar aqui para vocês é que o que a gente chama de masculinidade silenciosa nada mais é do que a castração emocional do homem moderno. Eu vejo desse jeito também. O menino ele é educado para ser como se fosse um rato obediente. Percebem? Suprimem a sua imaginação, seu senso de honra, sua capacidade de dizer não. Então, quando não se tem mais uma imaginação, não se tem mais força. E quando não se tem força, busca-se poder através do quê? Da degradação. Daí surge os incels, que a gente estava conversando, os idiotas da Red Pill e coisas assim. E aí, assim, o que eu, Paula, acredito é que esses rapazes, eles não precisam de conselhos de autoajuda, não é disso que eles precisam. Eles precisam de algo mais elevado, uma formação moral, uma formação intelectual e até mesmo uma formação espiritual. O homem moderno, ele acabou perdendo o sentido do sagrado também, e por isso ele fica aí rastejando atrás de validação sexual. A masculinidade verdadeira não é gritar, não é nem se calar, é ter uma hierarquia interior. E isso só se conquista com estudo, com filosofia e com um certo confronto consigo mesmo, sabe? Que vem através do autoconhecimento. E aí, se a gente for observar, nós já vivemos um caos, né? Quando se trata de várias coisas, inclusive do masculino, do feminino, desses papéis e tal. E eu acredito que nessa parte mais do masculino é porque os homens eles acabaram deixando de ser iniciados nas verdades mais profundas da alma humana. A série, ela aborda um tema bem profundo, que embora esteja centrado na adolescência, né, em adolescentes, também ressoa muito na vida dos adultos de hoje. A masculinidade silenciosa e a repressão emocional sempre foram traços marcantes na vida dos homens. Já perceberam isso? Desde muito cedo eles foram ensinados que homem não chora, que não podem expressar suas emoções ou admitir vulnerabilidade. Muitos homens que hoje têm mais de 30 anos, aí os homens adultos, cresceram sob uma educação mais rígida e machista, condicionados a silenciar os seus sentimentos. E por isso, eu acredito, né, que muitos deles, agora, ainda que são solteiros, eles enfrentam dificuldades emocionais semelhantes aos que o adolescente da série vive, especialmente no que diz respeito às relações com as mulheres. A problemática que a série traz sobre a dinâmica atual entre homens e mulheres, eu acredito que não é exclusiva do universo do adolescente, ela também está muito presente nas relações adultas. E é exatamente por isso que eu acredito que essa série é interessante, mesmo para quem não é pai, para quem não tem filhos, ou para quem não é adolescente, porque trata de toda essa dinâmica que eu estou trazendo aqui para você. No entanto, o que agrava ainda mais esse cenário no mundo dos adolescentes de hoje é esse ambiente virtual realmente, né? A internet ela amplia a exposição, a cobrança, o ódio e essa sensação de inadequação. Além disso, eu trago também uma reflexão do ponto de vista da mulher, da menina adolescente, da mulher adulta, dentro desse contexto atual, nessa geração atual, que embora tenha herdado aí
mais liberdade, poder de escolha. Muitas vezes essa mulher, essa menina, também encontra dificuldades para lidar com isso, para lidar com essa conquista. Então algumas acabam usando essa liberdade de forma distorcida. Zombam, fazem bullying com meninos mais sensíveis ou considerados aí fracos, e em casos mais extremos também há até a propagação de discursos de ódio generalizado contra homens, incentivados aí por movimentos radicais como o feminismo. E aí esse movimento cria uma polarização ainda maior entre homens e mulheres, sejam adolescentes ou sejam adultos, e torna a construção de relações saudáveis ainda mais difíceis. Então a série, com todas essas camadas, é um convite potente para nós refletirmos sobre tudo isso. E tem ainda um outro ponto. A masculinidade silenciosa é um trauma coletivo. São garotos que cresceram sem um modelo saudável, sem pais emocionalmente presentes e com uma cultura que os impede de sentir. E a série mostra isso de forma pungente. Meninos que querem falar, mas não têm linguagem, que querem conexão, mas só conhecem performance. E é aí que surgem os comportamentos compensatórios: raiva, misoginia, hipersexualização, isolamento. O incel não é apenas o que não faz sexo, é o que não aprendeu a ser íntimo de alguém. O Red Pill, no fundo, é uma tentativa desesperada de recuperar um suposto poder que nunca foi da pessoa. E o que falta? Relação, escuta, vínculo. Nós precisamos resgatar a humanidade dos meninos e das meninas também. E isso se faz com psicologia, sim, mas também com afeto, com rituais de passagem. A cura, vamos dizer assim, está na palavra, no afeto, na presença. Homens precisam de permissão para sentir e de espaço seguro para existir. E essas ideias que eu trouxe, então, elas convergem num ponto muito importante, um ponto essencial. A dor masculina, ela não pode mais ser ignorada, ridicularizada ou patologizada. Ela precisa ser ouvida, ela precisa ser elaborada e transformada, não em ódio, mas em força criativa. A masculinidade silenciosa não precisa gritar, mas ela precisa aprender a falar. Falar sobre o medo de falhar, falar sobre o desejo de ser visto, falar sobre a dor de ser homem num mundo que perdeu os ritos, os pais, os mestres. E talvez essa seja a verdadeira revolução, né? Homens que não se escondem na raiva, nem se perdem no silêncio, mas que ousam se tornar humanos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima segunda-feira, 1h30 da tarde. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!